Atos 2, de 1 a 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Nós vamos orar mais uma vez. Pai bendito, nós pedimos iluminação do Teu Espírito Santo para a compreensão desse registro feito pelo Teu servo Lucas, desse evento tão poderoso, tão marcante na história da redenção, na história do Teu povo. E pedimos que o Senhor nos ajude a entender o que ele significou naqueles dias e também o que ele significa para nós hoje. Guia-nos, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um dos capítulos mais desafiadores de ser interpretado e aplicado, particularmente por conta do surgimento do movimento pentecostal no início do século passado. Os nossos irmãos dessa persuasão nos dizem que o que temos registrado aqui é o padrão de Deus para acontecer várias vezes, muitas vezes, durante o decorrer da história da igreja. E que, portanto, cada igreja, cada cristão, ele está intitulado a pedir e esperar receber de Deus alguma coisa semelhante a isso aqui, mesmo após a sua conversão. Como essa compreensão ela não é unânime e ela é recente, ela tem 100 e poucos anos, enquanto que a igreja cristã tem quase 2000, tem se levantado naturalmente uma polêmica se essa interpretação mais recente, de 100 e poucos anos, de que essa experiência é uma experiência paradigmática, ou seja, é alguma coisa que Deus quer repetir na história da igreja no decorrer, ao longo do seu decurso, ou se é um evento especial, como parte dos eventos salvíficos de Deus, similar à morte e à ressurreição de Jesus Cristo, e, portanto, tendo acontecido somente uma vez, porque tem o seu significado histórico, profético, inaugura uma nova era, um novo período, uma nova dispensação. Tem havido muita má compreensão dos dois lados. Eu sei de irmãos de linha pentecostal, com quem eu tenho convivido, que têm diferenças muito pequenas sobre o entendimento mais reformado dessa passagem. E eu tenho convivido com irmãos pentecostais que acham que os reformados não entendem nada do Espírito Santo, e até nos dão um apelido carinhoso de sorveterianos, porque nós não temos o Espírito Santo, uma vez que eles identificam a presença do Espírito Santo com o dom de línguas, que não é praticado comumente nas igrejas presbiterianas. Por outro lado, eu também conheço reformados que rotulam os irmãos pentecostais e tratam como se fosse seita, e têm uma postura bem de rejeição, não somente com relação a essa doutrina aqui, mas com a própria questão dos dons espirituais. O que nós desejamos é entender o que a Bíblia diz, o que é que nós podemos aprender dessa passagem, o que é que esse evento representou naquela época, dentro, na linha que nós estamos estudando, e o que é que ele representa para nós hoje. Eu sei que é muita coisa para a gente tentar fazer num evento só. Eu vou tentar ir até o verso 13, capítulo 2 ainda, nós vamos gastar pelo menos mais umas 2 segundas-feiras no capítulo 2, e vamos tentar cumprir essa missão. Vamos lembrar o que é que aconteceu antes do que está registrado aqui. O Senhor Jesus ressurgiu de entre os mortos, depois de ter padecido pelos nossos pecados,
E ele apareceu a uma série de pessoas, e particularmente aos discípulos que ele havia escolhido e a quem tinha dado o nome de apóstolos. Durante 40 dias esteve com eles, falando a respeito das coisas referentes ao reino de Deus, preparando-os para aquilo que haveria de vir, para a missão que eles tinham de cumprir, de evangelizar o mundo, e fez a eles a promessa de que o Espírito Santo haveria de vir para capacitá-los, para dar-lhes o poder necessário para a evangelização dos povos. Após isso, o Senhor Jesus voltou para os céus, naquilo que a gente chama de a ascensão de Cristo, e os discípulos, então, começaram a se reunir em Jerusalém, num cenáculo, primeiro andar de uma casa, onde ali, em oração, eles estavam esperando a promessa do Espírito Santo. Nesse período, o apóstolo Pedro entende, guiado por Deus, que era necessário substituir Judas, para que o número de apóstolos ficasse completo, 12, em paralelo com os 12 patriarcas do Antigo Testamento. Se o novo Israel ia surgir, era preciso que o número 12 estivesse completo, por conta, já disse, da similaridade. E foi escolhido, então, Matias. Nós explicamos como esse processo aconteceu na última mensagem. E agora estava tudo pronto, e eles estavam aguardando o cumprimento da promessa. Eles não sabiam quando seria, Jesus não deu uma data, e Jesus também não deu sinais que indicariam a chegada do Espírito Santo. Apenas disse que eles aguardassem em Jerusalém, porque do alto eles seriam revestidos de poder. Essa frase de Jesus, que está no final do Evangelho de Lucas, já indica em que condição o Espírito Santo viria. Não é que o Espírito já não estava, é claro que ele estava. Ele esteve com o povo de Israel no Antigo Testamento, estava sobre os profetas, os autores da Bíblia, todo judeu piedoso que tinha a esperança do Messias. O próprio Lucas, no início do seu evangelho, fala de Simão, aquele judeu piedoso que esperava a chegada do Messias e que era cheio do Espírito Santo. João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. A profetisa Ana, que estava no templo pelo Espírito Santo, também profetizou a respeito da criança. Então, claro que o Espírito Santo estava presente e atuava no povo de Deus antes do dia de Pentecostes. Só que agora ele viria na condição de capacitador, ele viria na condição daquele que haveria de guiar a igreja e dar-lhe o poder necessário para cumprir essa missão difícil de anunciar o nome de Cristo em todas as nações. E era isso que os discípulos estavam esperando. Eles não sabiam o dia, eles não sabiam a hora e nem que sinais haveria ou como eles reconheceriam que o Espírito Santo havia chegado para capacitá-los a cumprir o que Jesus tinha dito em Atos capítulo 1, verso 8. Vocês serão minhas testemunhas, começando em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aqui, então, 10 dias depois da ascensão, o Espírito Santo, da ascensão de Cristo, o Espírito Santo descende até o grupo, aquele grupo dos discípulos, nós lemos aí do verso 1 até o verso 4. Isso aconteceu, agora nós sabemos, no dia de Pentecostes, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Pentecostes era uma das 3 grandes festas dos judeus. As outras 2 eram Tabernáculo e Páscoa. E a lei de Moisés determinava que, pelo menos uma vez ao ano, cada judeu, um homem, se dirigisse de onde estivesse no mundo para Jerusalém para celebrar as festas, ou celebrar pelo menos uma das festas, grandes festas religiosas, que fazia parte do calendário sagrado que Deus havia dado à nação de Israel. A festa de Pentecostes durava uma semana e o dia de Pentecostes era o último dia da semana. E quase que com certeza caiu num domingo. Era num domingo, esse era o primeiro dia da semana em que caiu o chamado dia de Pentecostes. E como acontecia em dia de festa, Jerusalém estava lotada, peregrinos que vinham de todas as partes do mundo trazer suas ofertas, oferecer sacrifícios, porque o coração da religião judaica estava ali em Jerusalém, que era o templo, onde as ofertas eram dadas, os dízimos eram entregues, onde o sacerdote fazia intercessão em favor do povo. Então, tudo ali se concentrava em Jerusalém. A cidade estava com várias vezes a sua capacidade de habitantes. Isso acontecia pelo menos 3 vezes por ano, né? Durante essas festividades. E o Espírito Santo, Cristo o enviou exatamente no último dia da festa. Jerusalém estava cheia de gente. E os discípulos, nós lemos aí, eles estavam, no verso 1, lemos, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Primeiro, quem são esses todos?
São os 12, Matias agora incluído, e os demais que juntos formavam uma comunidade de 120 pessoas, conforme nós lemos aqui no verso 15 do capítulo 1, dizendo que a totalidade era de 120 pessoas. Era a primeira igreja de Jerusalém. Ela começou com esses 120 homens e mulheres. A relação mais precisa deles está aí do verso 12 até o verso 14. Eles se reuniam no cenáculo, que é provavelmente esse lugar que Lucas diz aí. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Regra de interpretação é procurar no contexto qual é o local mencionado aqui. E o local mencionado, o único, é o cenáculo, onde diz que eles se reuniam para orar. Esse primeiro andar de uma casa lá em Jerusalém. Provavelmente era uma casa próxima do templo, para poder explicar o que é que nós vamos ver em seguida, essa grande multidão e o sermão de Pedro para uma audiência de mais de 3.000 pessoas. Então, essa casa ela deveria estar próxima de algum lugar público, e o local público mais provável era o átrio dos gentios, era a entrada do templo, aquele grande espaço que ficava antes do santuário, e onde mais tarde também os primeiros cristãos vão se reunir com regularidade numa das portas, chamada Porta de Salomão. Mas estavam todos ali reunidos, como eles estavam fazendo, para orar e buscar a presença de Deus. E nos diz aí no verso 2 que, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. O de repente aqui implica, ou mostra, ou revela que a vinda do Espírito Santo não foi alguma coisa produzida pelos apóstolos e nem pela comunidade. Ele não veio sob demanda, ou não veio por determinação, ou qualquer outro motivo. Ele veio quando Deus mandou, ele veio quando Cristo enviou e pegou os discípulos de surpresa. É isso que a palavra de repente quer dizer, até porque Lucas diz que eles estavam sentados. E a maneira do judeu orar, o judeu ora ou em pé, com as mãos levantadas e com os olhos para o céu, ou ele ora de joelhos. Mas Lucas nos diz expressamente aqui que quando o Espírito Santo veio, o som encheu a casa onde eles estavam sentados. Então, era provável que era um momento em que eles estavam comendo juntos, ou eles estavam sentados, conversando sobre tudo aquilo que estava acontecendo, falando da expectativa, quando aconteceria aquilo. De repente, inesperadamente, acontece aquilo que havia sido prometido. O de repente, então, aponta para a soberania de Deus nessa matéria. Da mesma forma como os discípulos não tinham controle sobre os fatos relativos à morte de Cristo e à sua ressurreição, muito menos sobre a chegada do dia, a chegada do Espírito Santo. O Espírito Santo vem quando Deus o manda. Vem quando Deus o manda. E isso é indicado pelos sinais que se sucederam, pelo menos um deles. Diz aí que, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. A palavra vento, aliás, antes de falar sobre o significado da palavra, é bom lembrar aqui, é bom ler o texto. O que aconteceu não foi que um vento entrou na casa. Não tinha vento nenhum. O que tem é o som de um vento. É diferente. É diferente. Então, o que se ouviu foi o som de um vendaval, um barulho de uma ventania, que dava para ouvir em todas as partes da casa e fora dela, pelo jeito, porque atraiu uma multidão, né? Veio uma grande multidão perguntar o que é que está acontecendo aqui. Então, um vendaval, barulho de um vendaval, que encheu a casa, o local onde eles estavam sentados, e a casa toda, e provavelmente transbordou também. Por que esse sinal? Porque Cristo mandou primeiro o som de um vento. A palavra vento em grego é a palavra pneuma, que é a mesma palavra para espírito. É a mesma palavra. Vento e espírito no grego é a mesma palavra. E a similaridade pode ser vista nas palavras de Jesus em João capítulo 3, quando ele diz a Nicodemos que o espírito sopra aonde quer. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Com isso, falando da imprevisibilidade do Espírito Santo. Nós não podemos prever o que é que o Espírito Santo vai fazer em seguida,
Nós sabemos que ele é santo, sabemos que ele está empenhado em chamar o povo de Deus através da pregação do Evangelho, sabemos que ele usa quem quer, quando ele quer, da forma como ele quer, portanto, nós não podemos encaixar o Espírito Santo dentro de um molde, dentro de um padrão. De repente, o vento veio, o som de um vento veio. Então, todo esse quadro aponta para a soberania de Deus nessa questão. Como isso era um ato de Deus, não era alguma coisa baseada na ação dos discípulos. Em seguida, um outro sinal foi visto por eles, diz aí no início do verso 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Lucas está compactando em poucas palavras um evento que deve ter, precisaria de muito mais palavras para descrever. Mas em 4 versículos ele descreve o evento mais momentoso depois da morte e da ressurreição de Jesus. Então, tanto é que os tradutores eles não estão seguros exatamente o que é que ele está descrevendo aqui no verso 3. Pode ser que apareceram labaredas, e aí elas se organizaram e cada uma pousou na cabeça de um deles, ou então que de repente já apareceram na cabeça de cada um deles. Ninguém sabe a sequência correta, o grego não permite. Se você segue aí com versões distintas, você vai ver que existe diferença aí de como as versões traduziram. Mas o que a nossa versão traduziu é que eles viram o que parecia ser umas labaredas de fogo, e de repente essas labaredas se separaram, se dividiram, e uma pousou na cabeça de cada um dos presentes que estava ali. Até agora eles não tinham sido cheios do Espírito Santo. Primeiro vieram esses sinais, né? O sinal de um vento, como que Deus dizendo quem está no controle sou eu, e agora as chamas de fogo, como que para simbolizar o poder, a santidade, o poder purificador do Espírito Santo, está bem relacionado com aquilo que eles haveriam de fazer, que era trazer a doutrina do perdão de pecados para todas aquelas nações, pecados que foram perdoados e pagos no altar do Calvário, tipologicamente representado nas chamas de fogo do altar do templo, onde os sacrifícios eram oferecidos igualmente como libação e como propiciação pelos pecados. Mas o fogo tem tem muitos símbolos e significados, desde o poder, desde a purificação, desde o perdão de pecados, mas todos esses símbolos apontam para a missão dos discípulos, que seria pregar o Evangelho a toda criatura. Eu dificilmente veria aqui, nas chamas de fogo, um símbolo de alguma manifestação física, ou seja, apareceu uma labareda de fogo e pousou em cima de cada um deles, para indicar que eles ficaram com calor, começaram a suar, ou qualquer outra manifestação física desse tipo. Tudo que está acontecendo aqui é simbólico e aponta para uma coisa além dos discípulos, tem a ver com a missão da igreja, e é assim que a gente deve interpretar, antes de procurar trazer alguma experiência trazer como uma interpretação mais pessoal. Aí então, diz o início do verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos, não só os apóstolos, mas também as mulheres, Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, que agora já eram convertidos, e mais aqueles irmãos que totalizavam 120, somando todos. Eles todos, cada um deles foi cheio do Espírito Santo. O que é que significa isso? Ser cheio do Espírito Santo, biblicamente falando, é você ser tomado pelo Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo, de tal maneira que aquilo que você diz, aquilo que você faz, aquilo que você decide, aquilo que você pensa, as suas reações são guiadas pelo Espírito de Deus, de forma que, no final, pode ser dito que suas palavras são espirituais, suas ações são espirituais e suas escolhas são espirituais, porque elas foram feitas sob a orientação do Espírito Santo de Deus. É isso que significa ser cheio do Espírito Santo, em contraste a ser cheio de si mesmo, ser cheio de ódio, ser cheio de ídolos, ser cheio de qualquer outro sentimento contrário a Deus. É a vida normal do cristão. Cheio do Espírito Santo, guiado, a Bíblia usa outros termos, nas cartas, outros termos são usados para isso, como ser cheio do Espírito, andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito Santo e, o contrário, não entristecer o Espírito Santo, não apagar o Espírito Santo e não resistir ao Espírito Santo.
Os discípulos ali, eles foram tomados pelo Espírito, eles foram cheios do Espírito Santo. Mente e coração, todos se curvaram diante, foram iluminados de uma maneira extraordinária e eles provaram, sentiram a presença de Deus de uma forma extraordinária. E aí, o efeito disso, deles ficarem cheios do Espírito Santo, é que eles começaram a falar em outras línguas, como diz aí o verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. De todos os versículos que nós vamos ver hoje à noite, esse é provavelmente o mais polêmico e o mais debatido. Eu vou tentar dizer a vocês de maneira sucinta como é a nossa interpretação. Primeiro, o efeito, esse falar em outras línguas aconteceu para que eles tivessem um referencial ou uma prova de que a promessa havia sido cumprida. Jesus disse que eles seriam batizados com o Espírito Santo, que eles seriam cheios do Espírito Santo, que eles receberiam poder ao vir sobre eles o Espírito Santo, e a evidência que Cristo deu a eles, que Cristo não tinha falado antes, não tinha dito, é que eles, de repente, começaram a falar em idiomas que não eram os seus idiomas. Eles começaram a falar em línguas que não eram as suas. Por que exatamente isso? Há várias possibilidades de nós interpretarmos o porquê, na hora que eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar, diz o texto aqui, em outras línguas, ou seja, em línguas que não aquelas línguas que eles falavam regularmente, eram outras línguas, que eram idiomas. Fica claro pelo relato, é querer forçar muito, não querer ver que aqui são idiomas humanos, porque logo em seguida, Lucas diz que a multidão, os estrangeiros que estavam ali, reconheceram o que eles estavam dizendo na sua própria língua, em que eles haviam sido nascidos. É isso que a expressão língua materna significa no grego, literalmente, nas línguas em que fomos nascidos, a língua que aprendemos quando criança. Lá nesses lugares aqui, são mais de 20 lugares que são citados aqui. Lembrem que o Espírito Santo tinha descido sobre os apóstolos e os demais. O milagre foi neles. O Espírito Santo não tinha descido sobre a multidão ainda. Então, porque algumas pessoas vão dizer, não, o milagre foi no ouvido da multidão. Mas como? O Espírito tinha descido sobre os apóstolos, não desceu sobre a multidão ainda. O milagre é nos apóstolos e nos demais irmãos. Eles são habilitados a falar em línguas que eles nunca falaram antes, que eles não sabiam. E a relação delas está aqui. Né? Na língua que se falava na Mesopotâmia, o hebraico que falava na Judéia, grego naturalmente, e muitos dialetos que estão representados aqui. O copta, por exemplo, lá do Egito, está também aqui representado. O latim, diz que tinha romanos ali no meio também. Então, primeiro, é evidente de que eram idiomas humanos. O contexto deixa isso muito claro, embora eu sei que muitos queridos irmãos dizem que, na verdade, foi glossolalia, né? Os sons sem sentido. Quando o movimento pentecostal começou, quando houve a experiência lá na Rua Azusa, a primeira interpretação que se deu ao fenômeno das línguas era que era idioma mesmo. Isso foi dito pelos próprios líderes do movimento pentecostal, que eram idiomas. Só depois é que eles mudaram a interpretação para dizer que não, inclusive chegaram a dizer que agora os missionários eles estariam em condições de pregar o Evangelho em todas as nações, sem precisar estudar ou aprender um novo idioma, porque o Espírito Santo capacitaria. Quando eles verificaram que isso não acontecia, que não era, o missionário tinha que aprender a língua mesmo, porque se chegava lá na tribo, na nação, que não conhecia a língua, esperando que o Espírito Santo de repente desse a capacidade de falar naquele idioma que ele desconhecia, isso não estava acontecendo, e então mudou-se a interpretação para chamar de glossolalia, mas a interpretação original, primeira do movimento pentecostal, dos líderes do movimento, é que eram idiomas. E depois, diante da realidade, recuaram para dizer, não é. Isso que, na verdade, é glossolalia. E aí mudou a interpretação dessa passagem para dizer que o milagre tinha acontecido no ouvido da multidão. Que os discípulos não falaram em idioma nenhum, falaram palavras, né? O êxtase de ser cheio do Espírito Santo era tão grande que eles extravasaram, né? Transbordaram, dizendo coisas que não teria sentido em nenhum idioma, em nenhum lugar do mundo. Mas aí o Espírito Santo teria traduzido no ouvido da multidão. Poderia ter sido assim? Claro, Deus é soberano. Mas é isso que o texto está dizendo? Não me parece.
O texto me parece muito claro quando ele está falando. Primeiro, o Espírito desceu sobre os apóstolos. Segundo, eram outras línguas, eram outros idiomas que não aqueles que eles falavam. E, na sequência, você tem aí a relação daqueles povos, né, que estavam ali presentes. Então, agora vamos para a pergunta: por que exatamente isso? Por que esse símbolo, por que esse sinal de que o Espírito Santo havia chegado e que eles estavam cheios do Espírito Santo? Os estudiosos dão várias explicações para isso aqui. A primeira delas é que isso aqui representa Babel ao contrário. O que aconteceu na Torre de Babel? As nações falavam somente uma língua. Todo mundo naquela época falava somente uma língua. E eles resolveram fazer uma torre que alcançava o céu para mostrar sua autonomia e a sua rebelião contra Deus. E eles fizeram a torre. O texto nos diz que Deus dos céus olhou, viu a ousadia dos homens, e o que é que Deus fez para castigá-los? Confundiu as línguas. Foi ali o início da diversidade de idiomas que aparece na raça humana, a confusão de Babel, porque até Babel só havia uma língua falada pelos seres humanos. A partir dali aparece a diversidade linguística, e o que trouxe uma grande confusão e desunião. No dia de Pentecostes, Deus reverte Babel. Agora, pela pregação do Evangelho, nós, de diferentes povos, línguas e nações, estamos unidos num único povo, que crê a mesma coisa, que segue o mesmo Senhor. Por isso as línguas, por isso os idiomas. Deus, em Pentecostes, ele desfaz a maldição que foi imposta sobre Babel. Essa é a primeira interpretação. A segunda é que as línguas foram escolhidas como sinal de que o Espírito Santo havia chegado para falar da universalidade do Evangelho. Até aquele dia, até aquele momento, o Evangelho estava restrito à nação de Israel. A aliança de Deus era com o povo judeu, era com Abraão e com os seus descendentes. E Deus havia feito essas promessas, muitas promessas, e a mais importante, de que na descendência de Abraão viria alguém em quem seriam benditas todas as nações da terra. É uma referência ao Messias. Então, até o dia de Pentecostes, podemos dizer que o reino de Deus estava dentro e quase que exclusivo na nação de Israel. Pouca gente fora de Israel conhecia a verdade. Pouca gente tinha, porque foi a Israel que Deus deu a aliança, o culto, as promessas, os patriarcas, a legislação. Mas agora, a situação iria mudar. O reino de Deus não ficaria mais contido ou restrito a uma única nação. Mas como Cristo disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ide, fazei discípulos de todas as nações. A internacionalização do Evangelho, que sairia agora de Israel e passaria para as nações todas, é o que é simbolizado pelas línguas faladas no dia de Pentecostes. Para dizer que a igreja é um fenômeno universal e que, embora sejam muitos povos, línguas, tribos e nações, é um único evangelho, é uma linguagem só. Se eu hoje for fazer uma visita na Coreia, na China, no México, no Canadá, nos Estados Unidos, na Rússia, aonde eu for, e eu encontrar cristãos, irmãos em Cristo Jesus, nós falamos a mesma língua. Cremos no mesmo Senhor, professamos a mesma verdade, é a mesma família, é o mesmo povo. É isso que essas línguas simbolizam. Mas existe uma terceira explicação que eu acho que precisa ser trazida aqui, para que a gente possa entender porquê das línguas. A primeira eu falei, Babel revertido. Segundo, a internacionalização da igreja, ela vai para as nações agora. E há também um terceiro aspecto que é pouco falado, mas o próprio apóstolo Paulo fala dele. É que ali, num certo sentido, Deus estava antecipando aos judeus incrédulos o juízo que ele haveria de trazer sobre eles, porque eles rejeitaram o Messias. Se você abrir sua Bíblia, deixa marcado aí em Atos 2, e se você abrir sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, capítulo 14, o apóstolo Paulo, aqui do verso 20 até o verso 25, ele diz o seguinte a respeito das línguas faladas na igreja, o dom de línguas exercido na igreja. A igreja de Corinto estava tendo muitos problemas relacionados com o exercício dos dons espirituais, e um deles é que eles estavam usando o dom de línguas de maneira muito equivocada. Aí Paulo orienta, o capítulo 14 todinho é a orientação sobre como eles deveriam usar os dons espirituais no culto, particularmente língua e profecias. Aqui no 20 ele diz assim, 1 Coríntios 4:20,
Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele diz: irmãos, não sejam crianças no entendimento, mas vocês sejam maduros. Na lei, quando ele fala lei, ele está se referindo ao Antigo Testamento. E aqui há pelo menos 2 passagens nos profetas e uma em Deuteronômio que Paulo está fazendo alusão aqui. Ele diz que no Antigo Testamento, Deus já tinha dito que ele, através de um povo de língua diferente daquela do seu povo, ele haveria de trazer juízo sobre a nação quando a nação desobedecesse. Primeiro, isso aparece no livro de Deuteronômio, capítulo 28, está na lista de maldições. Deus, lá, parafraseando para a gente mais rápido, está dito assim: se vocês me desobedecerem, se vocês seguirem outros deuses, se vocês quebrarem a minha aliança, eu vou mandar contra vocês um povo cuja língua vocês não entendem, e esse povo virá, esse povo vai assolar a terra de vocês, vai destruir as cidades de vocês, vai matar os velhos, as crianças, e vai levar vocês em cativeiro para longe dessa terra. Então, o que Deus está dizendo? Que um povo falando em outras línguas seria um instrumento dele para trazer juízo sobre a nação de Israel. E de fato aconteceu. Os assírios e os babilônicos, que falavam um idioma que não era falado por os israelitas. Os israelitas falavam hebraico e essas 2 nações falavam o aramaico. E foi até então, foi só depois daí que os israelitas aprenderam a falar aramaico também, que era a língua no tempo de Jesus. Mas aí o profeta Jeremias repete a mesma coisa. E diz: eu vou falar a vocês, vocês não querem me ouvir? Então eu vou falar a vocês através de idiomas estrangeiros, ou seja, eu vou trazer um povo que vocês não conhecem, cuja língua vocês não entendem, e que vai servir de juízo contra vocês. A mesma coisa diz o profeta Isaías. Veja aí, Isaías 28, de 11 a 12. Quando o profeta, eu vou ler, fica melhor, não é? Para não pensar que o pastor sorveteriano está inventando coisa aqui. Isaías 28, de 11 em diante. Pois bem, de lábios zombeteiros e de uma língua estranha, o Senhor falará a esse povo. É essa passagem aqui que Paulo está citando. Por meio, Isaías 28, 11, por meio de lábios zombeteiros e de uma língua estranha, o Senhor falará a esse povo. E aqui está falando de juízo. Está falando do juízo. Paulo está pegando essa passagem e está dizendo: irmãos, vocês não sejam crianças. As línguas estranhas, elas são sinal para os incrédulos do juízo de Deus. Agora examinemos os fatos. Línguas estranhas, idiomas estrangeiros no dia de Pentecostes. Jerusalém cheia de judeus. Um judeu que entendesse o Antigo Testamento, que lembrasse do Antigo Testamento, ele ia dizer: peraí, eu já ouvi isso aqui, deu um déjà vu. Isso aqui, o que é isso? Línguas estranhas em Israel? Ele seria lembrado de Deuteronômio 28, Isaías 28, Jeremias capítulo 5, onde fala do juízo de Deus através de um povo que fala línguas estranhas. O que aconteceu cerca de 40 anos depois do dia de Pentecostes, quando línguas estranhas foram faladas lá em Jerusalém? Os romanos vieram, derrubaram as paredes de Jerusalém, destruíram o templo, mataram 500.000 de judeus e levaram o que sobrou e espalharam pelas demais terras. Juízo de Deus, as línguas como juízo de Deus sobre o povo incrédulo, 1 Coríntios capítulo 14, é mais uma explicação que nós podemos dar por que Deus escolheu línguas estranhas para aquele dia, no dia de Pentecostes, para marcar a chegada do Espírito Santo. Primeiro, para mostrar a reversão de Babel, o surgimento de um povo agora unido pela mesma fé. Segundo, a universalidade da igreja, saindo de Israel e indo agora para todas as nações. Terceiro, avisar os judeus do juízo que Deus mandaria porque eles rejeitaram o Messias.
Eles rejeitaram Jesus Cristo, penduraram numa cruz, o juízo chegaria 40 anos depois, com a invasão dos romanos, liderados pelo general Tito, que mais tarde se tornaria Tito Vespasiano, um dos imperadores mais poderosos daquela época da história dos 10 imperadores romanos. Essas são algumas razões pelas quais a gente pode pensar por que línguas. Note que também, a minha última observação aqui no verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Segundo o Espírito concedia que falassem. Não era alguma coisa que eles podiam provocar, mas era alguma coisa que era feita neles. Eles falavam conforme o Espírito concedia. Não era assim, eu agora vou falar em Zulu. Não. Eles não tinham esse poder de decidir quando, como e que língua eles iam falar. Isso era tudo concedido pelo Espírito, por isso, de repente, por isso o símbolo de um vento, para dizer que essas coisas elas são da soberania de Deus. É Deus quem faz isso. Nós não podemos fabricar esse tipo de experiência, por mais que algumas pessoas queiram. Eu já citei esse exemplo aqui, quando a gente estava estudando 1 Coríntios 14, mas há muitos anos atrás, quando eu estava pregando o Evangelho na região de Ouro Preto, um rapaz promissor, pensei até que ele daria um bom líder, de fato, ele chegou para mim, se converteu, estava feliz da vida, vivia em drogas e tudo, muito satisfeito e tal, começou a aprender a palavra de Deus e sumiu, não vinha mais para as reuniões da congregação. Aí depois de um mês, 2, ele voltou e disse que ele tinha ido para uma igreja para participar de um círculo de oração e lá ele aprendeu a falar em línguas e que agora ele tinha sido batizado com o Espírito Santo e estava falando em línguas. Eu perguntei, você falou em línguas? Falei sim. Como foi? Não, o pastor chegou para mim e perguntou se eu já tinha sido batizado com o Espírito Santo. Eu disse que sim, né, que eu era convertido, que foi o que eu aprendi. Aí ele disse, não, você tem que falar em línguas para poder ser batizado com o Espírito Santo. Aí ele dizia, mas eu não falo em línguas. Mas não tem problema, eu vou lhe ensinar como você faz. Você imagina uma palavra na sua cabeça, fica repetindo essa palavra, uma palavra que não existe, uma palavra sem nexo, e vai repetindo, até que finalmente você abre a boca e deixa aquela palavra sair. Você fica repetindo aí e vai vir naturalmente. E aí ele olhou para mim e disse, quer ver, pastor, eu falar? Eu disse, não precisa não, né? Não precisa não, fica tranquilo. Mas não parece que é isso que a Bíblia ensina, com todo respeito, não parece que é isso. Você não pode ensinar as pessoas a falar em línguas, é conforme o Espírito Santo concede. Nós não podemos imitar ou fabricar esse tipo de experiência, é sempre perigoso esse tipo de coisa, porque entra muito aquilo que é humano. Bom, gente, eu teria mais para falar aqui, mas eu creio que meu tempo já foi. E eu quero deixar algum tempo aqui para perguntas. Eu não sei se tem algum diácono aí com um microfone. Isso, se puder providenciar aí, nós vamos deixar aqui. E eu quero só terminar com algumas aplicações, enquanto nós nos preparamos aqui para o período de perguntas e respostas. Primeira coisa que eu queria, lições que a gente pode tirar daqui. Primeiro, a natureza única desse evento. Esse foi um evento extraordinário, que está no início da fase cristã do povo de Deus. E, como tal, esse evento não se repete, ele não tem como repetir. Não quer dizer que nós não possamos ser cheios do Espírito Santo, claro que podemos, a minha segunda aplicação vai ser sobre essa daí, a terceira, na verdade. Não quer dizer que a gente não possa experimentar coisas do Espírito Santo, pode, mas existe um sentido em que essa experiência foi única e distinta. Houve uma vez em que, pela primeira vez, o pastor Cláudio Henrique subiu nesse púlpito aqui como pastor da primeira igreja presbiteriana do Recife. Depois disso, ele subiu aqui centenas de vezes, mas não é a mesma coisa. Teve um momento inaugural em que ele veio aqui como pastor oficial da igreja e ele começou o ministério dele. A partir daí, ele esteve várias vezes aqui. Pentecostes só teve um, inaugura a fase cristã da igreja. Isso não quer dizer que nós não possamos experimentar o poder de Pentecostes e os efeitos de Pentecostes, mas nós não podemos repetir essa experiência. A prova é evidente. As pessoas que reivindicam que isso está acontecendo, geralmente apontam para as línguas como evidência. Mas teve mais coisa. Cadê o som? Cadê as labaredas de fogo? Se é a mesma coisa, onde é que estão? Geralmente quem reivindica que é capaz de fazer esse evento acontecer, hoje que Deus pretendeu que ele se renovasse, a pergunta é, onde estão os demais sinais que aconteceram então no dia de Pentecostes, que a gente não ouve falar? O som de um vento que enche tudo, labaredas de fogo visíveis, não é? Que qualquer câmera celular poderia captar e jogar na rede social. Por que a gente não vê?
Não é? Se era a chama de fogo, labareda, qualquer celular pega. Então, é um fato único que aconteceu na história da igreja. E ele deve ser tratado como tal, porque ele faz parte dos atos salvadores de Deus, o que a gente chama de história da redenção. Então, quando a gente tenta imitar, a gente tenta reproduzir, replicar com esforço humano, a gente acaba caindo no misticismo, a gente acaba caindo em práticas que são alheias à palavra de Deus, porque esse não é o propósito. O propósito é dizer, Deus já mandou o Espírito Santo, e aqui é o meu segundo ponto. O Espírito Santo já veio, ele está presente entre nós. O que você lê do livro de Atos para frente, depois dessas experiências que aconteceram aqui, o que você lê nas cartas que os apóstolos escreveram, não é assim, busque o batismo com o Espírito Santo. Eles estão escrevendo para os crentes, porque eles já consideram que os crentes todos já foram batizados com o Espírito Santo e que eles já têm o Espírito Santo. O que eles dizem nas cartas é, sejam cheios do Espírito Santo, Efésios 5:18, não entristeçam o Espírito Santo, sejam guiados pelo Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, e várias outras orientações que pressupõem que o crente já tem o Espírito Santo e que ele já foi batizado com o Espírito Santo. O que ele tem que fazer agora é se encher desse Espírito, desse poder que Deus já concedeu para a igreja, para anunciar o Evangelho com ousadia e santidade ao mundo e à sociedade. É isso que nos cabe fazer. Mas essa experiência aqui, ela está registrada na Escritura exatamente para isso. É claro, tem mais 3 eventos similares a esse no livro de Atos. Atos 8, Atos 10 e Atos 19, ou 18. Mas nós chegaremos lá. Eu vou apenas mostrar que é o seguinte, é como um lago, não é? Você solta uma pedrinha, pum, um lago bem tranquilo, com a superfície bem bonita, parece um espelho, né? Você solta uma pedrinha, a pedrinha cai, aí ela faz círculos concêntricos, não é isso que vão se alastrando. Então, Pentecostes foi o primeiro, plim! Depois, o Pentecostes samaritano, a segunda onda. Depois, o Pentecostes gentílico, Atos 10, com Cornélio, e lá em Atos 19, em Éfeso, com os discípulos de João Batista. E com isso, então, a igreja toda está coberta. A igreja toda está coberta. Deus já nos deu o Espírito Santo. O que nós temos que fazer é nos encher dele. E depender dele na pregação do Evangelho. E no viver o caminho de santidade. A terceira coisa que eu queria falar é a respeito do dom de línguas hoje, que é uma questão muito polêmica. A posição oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, da qual eu sou ministro do Evangelho e com a qual eu concordo, é que não existe nada na Bíblia que diga que esse dom cessou. Mas, historicamente e teologicamente, o ônus de provar de que ele existe hoje é de quem diz que ele existe hoje, porque faz 2000 anos que ele cessou na igreja. É só 100 anos atrás que começaram a dizer que ele está de volta. A igreja viveu 1.900 anos sem essa manifestação de línguas. Apenas 100 anos atrás é que se começou a dizer de que está presente. Então, o ônus da prova, quem tem que provar que esse dom é o dom do Novo Testamento, é quem está dizendo que ele está presente hoje. E quais seriam as evidências? Que provas poderiam ser apresentadas? Primeiro, são idiomas. Não é palavras sem sentido, que aí qualquer um faz. Então, o milagre está exatamente nisso. Você, de repente, se vir tomado pelo Espírito, louvando a Deus e glorificando a Deus no idioma que você nunca aprendeu. Chinês, mandarim, copta, hebraico, não sei o quê. Que sejam, no culto, 2, no máximo 3, eu estou repetindo a lista de Paulo em 1 Coríntios 14. 2, no máximo 3, em sequência, não é todo mundo falando ao mesmo tempo, e haja quem interprete. Se for nessas condições, eu não tenho problema. Eu não tenho. Se for nessas condições, eu não tenho dificuldade, porque é isso que o Novo Testamento diz que é o dom de línguas. Se for isso, nesses termos, eu não tenho problemas. Agora, não me peça, eu fico numa situação difícil quando as pessoas perguntam, mas e os irmãos que fala todo mundo ao mesmo tempo, não tem interpretação, e o que você está dizendo que isso é do diabo? Nunca, eu jamais direi, tem quem diga, mas Deus me livre de falar que isso é coisa de Satanás, né? Deus me livre. O que acontece é que tem o fato de a pessoa ser crente, bem intencionada, sincera e honesta, não quer dizer que ela vá acertar sempre. Uma pessoa pode ser crente, ela pode ser sincera e honesta, e ela está equivocada a respeito disso aí. Ela está pensando que é uma experiência do Espírito Santo, mas não é. É alguma coisa que ela aprendeu desde criança, cresceu. Uma vez eu fui para uma convenção pentecostal na África do Sul,
uma convenção maravilhosa, excelente pregação da palavra de Deus. Teve um momento lá, estava eu e minha esposa, estavam num banco assim, ao meu lado tinha uma família com 3, 4 crianças. E de repente todo mundo começou a falar em línguas, só eu e minha esposa, assim, né? E todo mundo falando em línguas, e as criancinhas de 2 ou 3 anos, né, olharam para papai e mamãe, e o que é que elas fizeram? Começaram a falar em línguas também. Aprenderam desde cedo. Então já existe uma cultura pentecostal no nosso país. Já é a 3ª geração de pessoas que nasceram na igreja e elas aprenderam que é assim. Então eu não condeno, não julgo isso de forma nenhuma. Eu tenho excelentes irmãos e amigos que são pentecostais. Eu sei. O que nós estamos discutindo, o que é que a Bíblia nos diz a respeito disso? Porque nós queremos experiências que sejam legítimas e que sejam verdadeiras. Se o dom está disponível e eu não falo, não foi por falta de já ter orado muitas vezes, né, no início da minha vida, né, no início da minha carreira. Deus, eu quero tudo que o Senhor tem para dar. Então, se de fato existe esse dom espiritual, então, por que que eu não tenho, né? Como se eu dissesse, você é muito frio, né? Você não tem condição para isso, né? Você é muito intelectual para esse tipo de coisa, você tem que deixar a mente ir embora e não é ficar só deixa fluir, não é? Como eu não consigo ir por esse caminho, né? Então, quem sabe, Deus é que sabe todas as coisas, mas é isso, o que nós queremos é seguir o que a palavra de Deus nos diz, seguir o que ela nos diz. Portanto, o ônus de provar de que o que está acontecendo hoje é o mesmo dom de línguas do Novo Testamento é de quem fala. Então, a amizade sempre vai ser a mesma, tá? Mas não me peça para aceitar como sendo de Deus alguma coisa que eu não vejo aqui que é. Não quer dizer que eu não creia que você não seja convertido ou crente. Apenas eu posso estar equivocado, você pode estar equivocado, não é isso? Em várias áreas da vida. Mas nós vamos deixar a palavra de Deus nos julgar. Amém, irmãos? Vamos orar e depois vamos ter um período de perguntas e respostas. Ó Deus, nós não queremos entristecer o Teu Espírito Santo, quer seja por uma credulidade, uma criancice que entristece o Teu Espírito Santo e impede o crescimento, e nem também por uma incredulidade de coração, que nos impede de ver o que o Senhor pode fazer. Nós queremos o que Tua palavra promete, sola Escritura, só isso. Queremos andar pelos Teus preceitos e pelos Teus mandamentos. Portanto, ajuda-nos, ó Deus, para que nós sejamos cheios do Teu Espírito e possamos pregar a Tua palavra com autoridade, com ousadia e com verdade. Oramos por cada um de nós aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém.